Olá, eu sou a Ana Eu sou o Nando. e nós somos da CDI Softwares. Hoje é nosso primeiro podcast. A gente vai trazer assuntos para falar sobre interesses dos empresários, né? Vamos tentar trazer aí o máximo que for possível e hoje a gente trouxe como convidado o Paulo para falar sobre a parte de contabilidade. Ele é da Prime, né, Paulo? Quer falar para nós aí um pouquinho da tua história, da tua empresa? Então, eu sou o Paulo, da Prime Contabilidade. A gente já está no mercado há 16 anos, né? Trabalhando com suporte, consultoria e auxílio às empresas, tanto aqui no litoral quanto na região oeste, né? Uhum. A gente atende toda essa região, dando esse suporte para que o contador, o empresário consiga crescer e gerir a sua empresa da melhor forma possível. Legal. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parceria, né, Paulo? Que a comunicação, na verdade, né, entre a importância da comunicação do software e a contabilidade. Quanto faz diferença isso para a empresa, para um resultado da empresa, né? E aí me fala, tem bastante empresas que vendem bem, mas que o dinheiro sumiu, né? Não é por falta de faturamento, mas e sim por falta de controle. E aí, o que que você me diz? Exatamente. A empresa ela tem que trabalhar de uma forma bem redonda, né? Bem Uhum, organizada, com todas as suas informações em dia, com o preço de venda bem calculado, com o fluxo de caixa bem organizado, uhum, despesas, receitas, né? Tem que haver uma organização, isso depende muito da assessoria do contador, uhum. mas também depende muito de um sistema que funcione e que consiga trazer de uma forma clara todas as informações para o empresário. Um jeito fácil, né? Simples. Exatamente. Eu percebo que o empresário em si, às vezes, ele não percebe que aquela bagunça que, que está na organização operacional da empresa dele vai afetar lá na contabilidade, né? Eles não têm essa noção, né? Então, às vezes o estoque não, né, eles não têm um controle de estoque, parte contábil, tributação não tá legal, né? Então a gente com o software tenta organizar isso, né? E o sistema é importante para isso, né? A principal peça chave para isso é o software, né? Porque o contador ele simples o contador ele vai receber as informações de acordo com o que o sistema manda, né? E o empresário às vezes não tem essa noção, né? Então, aquilo que vira bagunça, que a gente tenta organizar, né? Mas se o sistema não ajudar, o contador, como se diz, vira o bombeiro, né? Ele tem que estar apagando incêndio o tempo todo, né? Então essa é a importância de um software, né? Justamente a necessidade de um bom sistema, de um bom contador, ela já começa no início, né? Quando a empresa é aberta, né? Então, a gente pode dar a orientação Uhum. correta, a gente pode passar a informação para o empresário, porém, se ele não tiver um sistema bem alimentado, configurado corretamente, isso vai custar mais caro para ele, porque ele vai pagar tributo a mais, bem provável que pague a mais, ou que pague a menos e depois Dê problema. seja fiscalizado pela Receita e tenha que pagar a diferença com multa e juros. Então, a necessidade de um bom sistema e de um bom contador já parte do começo. Uma coisa que você falou que eu achei bem importante é essa questão do bem alimentado, né? Porque às vezes o software ele pode ser o melhor software do mundo, mas se o empresário colocar, simplesmente largar lá e ele não alimentar, eh, não usar o software, não vai ter software que resolva o problema dele, né? Então, a alimentação, eu digo sempre que 50% da responsabilidade é nossa, né? Mas os outros 50% é do contador, é do empresário, né? Porque ele tem que fazer com que a equipe dele entre no ritmo do processo, é a equipe dele, é o gestor que vai fazer o processo funcionar para que lá na ponta, lá no final, lá para a contabilidade, e o sistema possa mandar a informação correta, né? Justamente. Eu sempre falo que os empresários com os quais a gente tem contato, eles sempre começam pequenos. Uhum. E quando começa pequeno, o que o empresário sabe fazer, o que ele entende, a área que ele entende é a área com a qual ele vai trabalhar.
A produção, Ele né? não entende de contabilidade, ele não Uhum. entende de sistemas, ele não entende de parametrização, né? Então, se ele for iniciar uma empresa sem contar com esse suporte, com certeza vai acontecer isso que o Nando falou. Não vai ter a alimentação correta do sistema, não vai ter a informação correta, né? Porque vamos falar em tributação, por exemplo. Eu posso orientar ele a usar a tributação correta e ele não alimentar corretamente o sistema não é culpado, nem Sim. o contador, né? Exatamente. Que o sistema vai fazer o que Uhum. ele informar lá. E o contador passou a orientação, Sim. né? Então é importante que ele tenha essa disciplina de seguir tanto a alimentação do sistema quanto a orientação do contador. A gente vê muito a falta de processo claro, na verdade, na rotina Isso. do empresário hoje, né? Porque, como você falou, se você orienta, o sistema, ele vai aceitar, né? Claro que dependendo do que for fiscal, o próprio Cefaz rejeita, né? Mas o sistema vai aceitar. E aí, se você não tem um processo claro, não tem como você saber se o funcionário está fazendo certo ou não, né? E aí Sim. você vai pegar só lá na hora que já tiver o negócio pegando fogo, não dá, né? Então, quando você tem o processo bem definido, independente se é você ou se é teu funcionário, o negócio vai sair, né? O resultado vai ter. Que é o que geralmente acontece, né? O empresário procurar um auxílio quando já está É, estourando a coisa, né? sim. E aí, nesse ponto, também tem a necessidade de a gente contar com a colaboração do empresário, Uhum, de ele estar aberto a fazer as mudanças uhum, necessárias e a pôr em prática no uhum. sistema, na gestão da empresa, A querer fazer, né? A querer é executar. exatamente Uhum. aquilo que a gente sugere. Exatamente. Isso reflete em tudo, né? Na verdade, desde da produção da pessoa, né? Em todo o processo de venda, tudo tem que ter um processo. Sim. E aí, para o negócio fluir mesmo, independente, quem estiver fazendo vai conseguir fazer se tiver o processo, né? E como a gente falou, né? Isso tem que partir do É, gestor, do dono do negócio, né? Se o dono do negócio ele não tiver com vontade de fazer a coisa funcionar, não adianta, não tem contador, não tem sistema, não tem nada que resolva, né? A gente tenta, né, ao máximo implantar uhum, É. as coisas corretas, mas se não tiver a vontade do empresário, não Se o vai cara não funcionar. lançar lá os boletos, né? Não lançar as notas, não der a entrada certa, não emitir as notas de saída, lá no final lá o DRE não bate, né? Não, uhum. não É tem, verdade. Nada A vai bater. informação não vai não bater. vai bater, né? Aí você acaba gerando para o cliente e até mesmo para questões fiscais, né, declarações e tudo mais, uma informação que não é verdadeira, né? Uhum. Exatamente. E isso pode ser prejudicial. Por exemplo, o que acontece muito é o empresário fazer venda sem emitir a nota, né? Aí o faturamento dele é bem baixo. Uhum. Aí ele vai lá no banco e ele quer captar um empréstimo, um Uhum. financiamento. Uhum. Só que aí o banco vai ver que o faturamento dele é muito baixo e não vai fornecer o empréstimo, Sim, né? não tem crédito, né? Então, ele está fazendo uma coisa errada e também está se prejudicando por agir dessa forma, né? Sabe o que eu percebo, Paulo? Que muitas vezes o empresário, que nem você falou, às vezes ele começa pequenininho, ele entrou de paraquedas no negócio, né? E ele chega à situação, às vezes ele quer, às vezes ele reclama que o suporte do sistema não consegue entender nem a regra de negócio dele, né? Mas às vezes ele mesmo não entende a regra de negócio, né? Por exemplo, às vezes acontecem situações do empresário ligar para o suporte e querer que a gente ajude ele a lançar uma nota que o sistema não está importando. Aí você vai olhar, a nota de entrada ele comprou no CPF dele e não no CNPJ da empresa, né? Então, isso acontece com várias empresas, não é com uma, não é com duas, tem vários empresários que a gente no suporte já passou por essa situação, né? Então, o que eu percebo às vezes é que eles caem de paraquedas e não conseguem nem eles mesmos entender a regra do negócio deles, né? E isso é comum acontecer, não sei, você pode me ajudar com isso. Sim, como você falou, já é uma prática comum e antiga, né? Então as pessoas acabam passando para frente essa cultura. O jeitinho brasileiro de pagar menos imposto? Exatamente, Exato. e isso vai só prejudicando eles, né? E não tem como uma empresa crescer
dessa forma. Pode sim se manter, pode sim iniciar, mas vai estagnar num ponto em que ela precisa Uhum. se organizar para daí poder crescer. O Paulo, e quando a empresa, quando que ela pode começar a confiar no sistema? O que que ela precisa fazer? Claro, vamos dizer assim, eu tenho um bom sistema, eu tenho uma contabilidade que me orienta, como que ela pode passar a confiar no sistema? O que que depende dela, então, nesse caso? Então, na verdade, ela vai depender de ter um bom suporte contábil, né? Uhum, E quando a gente fala em um suporte, não é depois que abriu a empresa, não é depois que já está funcionando, que já Uhum. sabe o preço de venda, que já sabe o que vai vender, né? É no momento de planejar a abertura dessa empresa que ela deve procurar o contador para auxiliar tanto na questão de planejamento do investimento Uhum. necessário, do que vai vender, de qual vai ser a estrutura, de qual preço de venda ela tem que praticar para poder se manter e ter lucro, né? Então todas essas informações, todo o mapa de como tem que ser a empresa, o contador pode dar esse auxílio. aí a E gente já começa a entrar, no assunto que nós começamos lá no início, né? Aí qual a importância, então, da comunicação? Nessa situação, qual a importância da comunicação entre a empresa que está implantando o sistema e a contabilidade? então é nesse momento que entra a empresa que está implantando o sistema, né? Uhum. Para que aquilo tudo que foi planejado pelo contador e pelo empresário seja transferido para o sistema, Seja executado, né? seja executado no sistema para que a informação e o modelo de negócio saia da forma que a gente planejou, né? E aí a gente entra nas questões de estoque, como o Nando já falou antes, isso é muito importante, né? A gente ter o controle de estoque, ter o controle de preço de compra, de custo médio. Essas informações são Uhum. bem relevantes, principalmente para a formação do preço de venda Uhum. e para entender se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Uhum. Então, o sistema tendo essa informação correta, sendo alimentado e sendo um sistema que consiga fazer essa gestão, porque é, parece que a gente está falando coisa absurda, mas tem muitos Uhum. sistemas que têm a finalidade de emitir nota e cupom E eletrônico ponto. e ponto. Não Uhum. tem esse controle preciso e as informações que a gente precisa, né? Então, um sistema que tem essas informações e que possa fornecer, né, desde que alimentado corretamente, é o que vai auxiliar para a gente acompanhar se a execução daquele planejamento que a gente fez vai funcionar ou não, está funcionando ou não. A gente tem, né, na verdade, um cliente em comum, né, Paulo? Que a gente viu isso acontecendo muito nítido na prática. Que foi justamente isso, né? Foi essa organização que você auxiliou e a junção das duas coisas. Que foi. Conta aí o resultado que teve. Justamente, esse é um cliente que assim, eu sempre falo dele, que é um cliente que teve uma virada da falência É. para a gestão, assim, digamos que não perfeita, mas muito bem executada, né? E acima de tudo, o mais importante, né, além do nosso suporte, foi o fato de o empresário comprar essa ideia, né? Uhum. Comprar a ideia que a gente tinha passado, Uhum. acreditar que aquilo ia dar certo, né? Então, lá em 2020, a gente pegou esse cliente com a situação de que ele estava no vermelho, Uhum. né? Estava Fechando já, tendo, né? tava tendo Praticamente. prejuízo atrás de prejuízo, parcelando imposto, porque era muito alto, não dava conta de pagar, né? E a gente em conjunto, fez um planejamento, né? Estudo E de esse caso. planejamento Uhum. tributário que a gente fez é de suma importância ao suporte do sistema, né? Para a gente buscar as Sim. informações. E com isso a gente verificou que ele estava enquadrado no sistema tributário errado, né? Uhum. Que as pessoas acham, muitas pessoas acham que o simples é a É a melhor melhor coisa opção. do mundo, né? É. Acaba que estava levando ele para falência, para o buraco, né? Então a gente pegou essa empresa com mais ou menos um prejuízo de 500 mil ao ano, Uhum. né?
e a gente reverteu isso. De meio milhão de prejuízo a gente passou para meio milhão de lucro, né? Então, só ajustando a questão tributária e fazendo ajustes na, na organização da empresa, né? De estoque, de sistema, de processos, né? processos, acompanhamento de preço de venda, né? E a tributação correta. E hoje é uma empresa que cresceu nos últimos anos aí mais de 100%, né? Seu faturamento, E está expandindo, né? está expandindo, né? No primeiro trimestre, quanto ele economizou de imposto que você tinha passado para nós lá, que a gente tinha feito as contas? No primeiro trimestre, 250 mil. Então, assim, nós estamos falando de uma empresa que no mês de janeiro, no mês de dezembro, trocou o regime da empresa porque estava prestes a falir e, tipo, foi a última tentativa, né? Vou mudar aqui porque se não der aqui eu vou fechar. Essa era a ideia dele, Exatamente, né? essa era a realidade da empresa. E com 3 meses depois, ele teve um resultado de 250 mil, 250 mil, né? De retorno. De retorno, E aí você vê até na própria atitude do empresário, né? Que ele já não fala mais em fechar, em parar, em vender, e ele já começa a ter uma esperança. Começa a falar em investir daí, né? Isso. Por quê? Porque com essa mudança até o próprio fluxo de caixa dele mudou, né? O empresário começa a ver dinheiro sobrando no caixa. Logicamente que só o dinheiro sobrando no caixa não quer dizer que a empresa está tendo lucro, mas é um bom indicador, né? Então começa a ver esse dinheiro sobrando no caixa, dinheiro que antes ia todo para impostos, né? Hoje está sobrando no caixa da empresa para novos investimentos. E uma coisa que é comum a gente ver na cabeça do empresário é que investir em tecnologia, vamos falar aí, não vamos nem falar de inteligência artificial, vamos falar de equipamento do básico, e né? software, o básico. Eles veem isso como despesa e não como investimento, né? E nesse caso, como em todos os outros casos que a gente participa, foi um investimento e é um investimento, né? Você tem que investir. O empresário, às vezes, ele pega um sistema, mas você vai lá, os computadores deles são sucateados, eles não querem investir. O cara, às vezes, tem um iPhone 15, mas o computador que fatura a nota para ele lá é um Celeron com 4 GB de memória, né? E o cara não quer investir nos equipamentos, né? E esse empresário é um que a gente sempre conversa, né? O cara, ele investe em equipamento, ele investe em estrutura na empresa dele, porque é dali que sai o dinheiro para ele poder investir em outras coisas. Então ele investe. Você tem que investir em equipamento, ter um equipamento bom. Se precisa de uma impressora a mais, uma impressora, né, para outra coisa, você vai colocar. Você não tem que pensar nisso como uma despesa, mas sim como investimento, porque isso vai te economizar tempo, né? E o tempo vai te trazer estatística, vai te trazer números para você poder montar a estratégia para poder trabalhar, né? E às vezes o dinheiro que você gasta ali, você vai lá na frente colher 10 vezes mais, né? Então essa é a importância também do empresário ver isso como um investimento e não como uma despesa, né? E assim, é uma coisa que a gente vê como desperdício, não estamos falando de não gerar emprego, mas o investimento em software, em tecnologia hoje, ele te facilita a questão do dia a dia da empresa, né? Porque hoje há dificuldade de mão de obra qualificada, né? E às vezes, tu não tendo uma estrutura boa, você acaba colocando um funcionário que seria mais qualificado para outra função para fazer trabalhos manuais que poderiam muito bem ser feitos por software, né? Que agilizaria o fluxo, né? Exatamente. Se torna mais rápido e você pode disponibilizar aquele funcionário para fazer outra coisa, né? E a gente falando em empresas pequenas, ainda mais, né? Porque na empresa pequena, quem faz o trabalho do vendedor, quem faz o trabalho do administrador, quem faz o trabalho do entregador, do produtor, é o empresário, né? Então, eu sempre defendo e acho que é o melhor posicionamento que deve ter o empresário é ser o gestor da empresa, né? Não tá lá no operacional. E ele tendo uma boa estrutura de software, de
hardware, ele vai ter condições de fazer essa gestão de uma forma melhor. Vai ter mais tempo para pensar a empresa, para pensar o futuro da empresa, para pensar a própria organização da empresa para crescer, né, para se organizar. Então, o empresário não deve estar eu vejo que o empresário não deve estar no operacional da empresa, e sim na gestão. Ele não pode ser o melhor funcionário dele, né? Ele tem que ser o Exatamente, gestor, né? E exatamente. normalmente, em empresa pequena é isso que acontece. O cara é o melhor funcionário da empresa, ele é o que mais trabalha. Às É, vezes o funcionário que tinha, ele faz serviço que era para o funcionário fazer, né? exatamente. Isso é fato. E não adianta investir em sistema, em computador, em contabilidade, se a pessoa não quiser fazer funcionar, né? Sim, Exato. Eu acho tem que que ter essa a vontade. principal coisa é a pessoa querer fazer funcionar, para poder todo o resto fluir. Senão, você pode ter a melhor contabilidade, o melhor sistema, o melhor computador, Melhor estrutura, né? não vai Não vai funcionar. funcionar. Nada disso vai para frente, né? Exatamente. E aí, na verdade, são os pilares, né? Nós, como a parte do suporte de sistema, a gente tem, lógico, que fazer a nossa parte, a contabilidade tem que fazer, né, também. Não é só emitir a guia lá e tá tudo certo, né? Tem todo uma consultoria envolvida atrás disso, não é só imprimir a guia, né? E tem a parte do empresário também, né? Com certeza. É uma coisa assim bem importante. A gente apura o imposto no final do mês, né? Uhum, E quando a gente vai apurar o imposto, a gente apura com base no que o cliente fez lá na empresa, né? uhum. Como é que ele fez a venda, o que que ele informou qual o imposto que ele informou na venda, né? Sim, Então, quando chega lá para a contabilidade, já não tem mais o que fazer, né? Eu tenho que apurar o imposto com base no que ele informou na já foi o mês, né? nota fiscal, já foi. É, Então, essa é a importância de organizar antes de fazer a sim. venda, seguir a orientação, né? Uhum, Ter essa conversa entre contabilidade, sistema, empresa, né? uhum. Para que saia certo de lá, porque depois que saiu de lá já não há mais o que fazer. Uhum. E a orientação quando, por exemplo, assim, a gente vê isso muito, né? Cai muito na nossa mão a questão de dúvidas de quando eu vou emitir uma nota diferente, por exemplo, uma nota de devolução, né? Como o Nando falou, às vezes a pessoa não entende nada de nada. Ela não entende de contabilidade, ela sabe fazer o que ela sabe fazer. Não necessariamente ela sabe mexer no computador, né? Então, e essa assessoria que a contabilidade oferece também eu acho muito importante, porque é como você disse, depois da nota emitida e feita, para corrigir, tem situação que até dá de corrigir, né? Mas dá um trabalho, um perrengue desnecessário, né? E como que funciona para vocês lá essa consultoria quando o cliente precisa desse tipo de informação? Então, assim, eu sou muito de conhecer, de ter o conhecimento do sistema que a gente tá usando, que o cliente está usando, né? Uhum, E de ter acesso a esse sistema. Eu sempre peço para o cliente, ó, eu quero ter acesso ao sistema, quero ter acesso ao suporte do uhum, sistema. uhum, Porque tem muita coisa que vai acontecer lá no sistema que o empresário não sabe o que é, exatamente. né? Assim, eu sou bastante fã daqueles sistemas que fazem as coisas mais automatizadas. Uhum, Por exemplo, preciso fazer uma nota de devolução, uhum, eu pego a nota de venda ou a nota de entrada e marco que eu quero devolver aquela nota lá. E o uhum. sistema faz todo o restante automático, Sim, né? Claro, desde que parametrize correto. sim. Então, eu gosto de atuar nesse momento de parametrização do sistema para que Uhum. faça as operações corretamente, porque aí a gente não vai ter trabalho a mais lá e o empresário também não vai pagar imposto a mais. E aí a Então, gente isso volta na nossa no papo do início, né? Que é justamente essa comunicação. Então, quando a gente implanta, sempre ter a conversa direta com a contabilidade facilita muito, tu vê, um processo lá na frente, às vezes o cara vai usar isso muito lá na frente, né? E já vai estar tudo certo. Então, acho que é muito importante essa parceria, essa conversação entre sistema e contabilidade é fundamental. Né? O que acontece muito no suporte, para nós no suporte, né? Quando a gente. Primeiro que a dificuldade para conversar com os contadores é muito grande. O contador ele acha que o suporte, às vezes, o pessoal do sistema tem que saber,
né, essa parte contábil. Não fala mal do contador. Não, não é falar mal do contador, né? Mas é que a maioria dos contadores, eles acham que o suporte tem que funcionar, tem que saber, né? E é o que eu falo sempre para os meninos do suporte lá. A gente não é contador, nós não podemos assumir É. essa responsabilidade. A gente tem que saber aonde vai a informação, mas a informação que vai ser colocada ali, ela varia muito de empresa para empresa, né? Então, por exemplo, às vezes acontece, a gente tenta a comunicação, não consegue, a gente parametriza o que a gente sabe lá, o padrão. Aí às vezes o cliente liga, eu estou fazendo a nota de devolução, mas aqui era para ser 4%, está puxando 12%. Por quê? Porque não foi parametrizada essa informação lá no início, né? E quando ele lançou a nota de entrada, ela entrou por 12. O sistema, como você falou, ele faz a devolução automática. Você clica no botão lá, devolver nota, tira os produtos que você não quer devolver e deixa só o que você quer devolver. Só que lá na entrada, se você em vez de ter dado entrada como 4%, você deu como 12%, ele vai jogar aqui como 12 de novo. Aí você vai ter que, logicamente, entrar ali e corrigir, né? Mas aí entra a importância, como a gente falou, né? Da comunicação entre a software house e a contabilidade. Se a gente consegue parametrizar isso lá no começo, né? Aí você já consegue sair certo, né? Então, a gente tem muitos contadores que a gente tem parceria, que é fácil o acesso, mas eu falo daqueles que é difícil a comunicação. Aí acaba, quem que é prejudicado é o próprio empresário, né? O nosso cliente e, consequentemente, às vezes a gente não consegue ajudar e ele acha que o É que problema a é com a pessoa fica gente, meio né? que ioiô, assim, né? Tipo, ela Isso, vai e sim. fala um com a fala isso, outro contabilidade, fala daí ela aquilo. volta. Isso, Aí ela, às vezes, ela tá fazendo a nota de devolução, ela vai e fala com o fornecedor quer de outro jeito, e aí fica aquele vai e vem, vai e vem, vai e vem, e... E aí, assim, claro, a gente não vai, como você falou, não vai falar mal do contador, mas né? Sim, são casos e casos. Às sim, vezes o cliente acaba pedindo ajuda pro sistema porque é quem Isso. está mais é, disponível, né? É, mais rápido, né? Exatamente. E às vezes ao contrário também acontece. Acaba isso, pedindo ajuda pra Uhum, gente porque a gente está mais disponível, né? sim, Então, isso. isso é bem comum de acontecer. Mas voltamos no ponto de que cada um assume, Isso. tem a sua isso, responsabilidade e deve assumir, uhum, né? Então, no momento que der algum problema tributário lá, quem é, que vai responder é o contador, É. né? Então, acho que, assim, quem tem que ter a responsabilidade de dizer qual que é a forma que tem que fazer uhum, é o contador, né? Só que, logicamente, às vezes o contador, cada sistema tem uma forma de trabalhar, o contador não vai saber aonde que vai colocar aquela informação. Aí precisa da parceria com o suporte do sistema, né? E ao mesmo tempo o sistema ele tem que ter uma noção, né? Não, você não precisa ser contador, mas você tem que ter uma noção. Porque às vezes acontece os casos de o contador dizer faz assim, aí a gente, às vezes, cara, não faz sentido. Aí você questiona o empresário, ó, aqui, cara, não tá fazendo sentido isso, conversa com o teu contador. Aí às vezes ele vai lá, conversa com o contador, se acalma, vai lá e conversa com o contador. Às vezes o contador não entendeu a situação dele. E o contador falou para ele fazer de um jeito porque estava pensando outra coisa, né? Então, às vezes, aí entra a importância de a gente também, né, ter a expertise, ter um pouquinho de entendimento para ajudar o empresário, né? Isso eu falo para os meninos, ó, você não precisa saber o que vai, você não tem que dizer o que vai aqui, mas você tem que saber, você tem que entender para você poder ajudar o cliente, porque amanhã ou depois, se estourar, se der algum problema, ele, ele vai vir, ele vai precisar da gente, a gente vai ter que dar o suporte para ele, né? Então, mais vale você pensar que ajudar ele para não acontecer o erro, do que depois a gente ter que ajudar ele, a contabilidade, a apagar o incêndio, né? Então a gente tem que ter uma noção. A gente não é contador, mas a gente precisa ter uma noção do que vai, E né? a gente tem que ter um limite ali entre não é minha responsabilidade isso, Isso, e eu não vou deixar ele na mão, né? Tem uhum, isso, que entender isso. exatamente. Tem coisas que uhum, não é responsabilidade da gente, mas a gente, eu estou entendendo o que o cliente precisa e eu sei explicar para o suporte. Uhum. Então eu uhum, posso conversar direto com o suporte e uhum, explicar. E vice-versa, né? O suporte ele tem que ter uma noção fiscal, Porque né? como a gente. identificar, na verdade, que tá errado, né? Isso, é como eu falei lá no começo. O empresário ele sabe de fazer O- é, o ramo que ele está atuando. Ele não sabe de administrar e ele não sabe de alimentar software, ele não sabe de emitir nota, né?
Então ele é profissional naquilo que ele faz. Eu brinco que às vezes na implantação do sistema, como a gente já falou, às vezes ele cai de paraquedas, né? Ele se torna empresário sem querer se tornar empresário, mas às vezes ele monta uma empresa e ele não tem noção nenhuma de processo, né? E esse software que a gente trabalha, às vezes traz uma noção. Ó, tem um processo, queira ou não, tem um processo desenhado nesse software que a Uma gente tem. lógica, né? Tem uma lógica. Só que é aquilo que a gente falou, né? Ele tem que aceitar a mudar, porque às vezes o processo que ele criou, achando que é certo, às vezes não faz sentido, né? Então, essa é a grande, às vezes que a gente acha, às vezes, como um grande empecilho na hora de você implantar um sistema. E assim, isso é bem comum, né? O empresário às vezes está lá, ele está trabalhando de empregado e ele vê que ele tem um talento, que ele tem uma aptidão, né? Só que ele acha que não está sendo valorizado o suficiente pelo patrão, né? Sim. Que é quem administra a empresa. Só que ele não conhece a administração da empresa. Sim. Mas ele sabe fazer bem aquilo que ele está Tudo fazendo. que está envolvido, né? Então ele se aventura a montar o seu negócio, né? E nesse momento o conhecimento que ele precisa no ramo dele, ele tem. Mas na parte administrativa, não. De todo o resto, né? Ele sabe fazer, não sabe administrar, né? E, na verdade, a empresa começa na administração. Exatamente. Né? Porque, às vezes, se você tem capital e tem o conhecimento, você não precisa saber. Você vai lá e contrata quem sabe e toca a empresa, né? Mas você administrar, você tem que saber. Isso é fato, né? O administrar, você tem que saber fazer. E a gente acompanha muito na história de grandes empresas, né? Que chegaram num patamar que queriam, mas contou muito não só com às vezes o produto deles é um produto comum, só que a administração e a gestão da empresa foi As que fez a estratégias, diferença. né? Exatamente. Acho que não tem fórmula mágica, né? Para crescer tem que ter processo, sistema, contabilidade, tudo em sintonia ali para fluir e funcionar tudo, né? Senão. Uma das principais coisas que o empresário tem que entender é que ele não faz nada sozinho, né? Isso. Ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de pessoas que entendam do que ele precisa, né? E ele vai precisar de pessoas para auxiliar na gestão da empresa dele. Não adianta ter um faturamento gigante se ele não tiver um apoio na retaguarda, né? Isso é fato. Isso é uma coisa que eu falei muito para esse cliente que a gente falou ali, que a gente inverteu, que não adianta você vender um produto com 10 reais de prejuízo, você aumentar a venda para 100 produtos. Você só vai aumentar o teu prejuízo, né? Então, venda não é sinônimo de lucro, de resultado, né? Não é porque é um produto que você mais vende que ele está te dando mais lucro, né? Exatamente. Às vezes o que você menos vende é o que dá mais lucro, né? Mas para você chegar nessa conclusão, você tem que analisar tem que ter as informações, números, né? Exatamente. Sem isso, nada sai. Inclusive, essa empresa que a gente falou antes, eles tinham muitos produtos que eles trabalhavam. Muitos não, alguns produtos que eram os mais vendidos que trabalhavam com prejuízo, né? Então, nosso trabalho foi buscar as informações no sistema e mostrar para o empresário que ele teria que mexer nos preços de alguns produtos, né? Então, a gente teve o trabalho na parte tributária, mas também teve esse trabalho na parte gestão de custos, né? E outras informações para que ele conseguisse alcançar esses resultados, né? Legal. Sistema e contabilidade, com certeza, não são custos, né? São investimentos, porque Exatamente. senão... E essa comunicação é fundamental. Antes do caus, né? Antes do caus, né, Paulo? É verdade. Na verdade, antes do começo, né? Antes do começo, no planejamento já teria que acontecer, né? O ideal, um cenário ideal seria, né? Mas não é o que Exatamente. acontece. Não, Infelizmente, não é o que acontece. é muito raro, né? Acontecer dessa forma. Muito bem. Eu acho que foi um papo bem legal. Bem legal. A gente agradece, Paulo, pela visita, pela parceria. Sempre a gente faz anos, né, que a gente tem uma parceria aí. E quer deixar recado? Fica à vontade. Não, eu que agradeço a parceria de vocês e quanto mais pessoas dispostas a trabalhar dessa forma a gente encontrar é melhor, porque é uma forma de trabalhar diferenciada
e que você valoriza o teu trabalho e o crescimento do cliente. Falei alguns dias atrás que para um cliente que já está no seu quarto negócio, né? Então já abriu 3 negócios, contou com o nosso suporte e esses negócios estão rendendo positivamente, né? Vai para o quarto negócio. Eu disse, eu me sinto cada cliente novo que vem, eu me sinto como se fosse sócio desse Uhum. cliente, né? Eu quero que cresça, eu quero que, que siga em frente, eu Uhum. quero que estabilize e que dê resultado. Como se eu fizesse parte da empresa. Então, acho que é essa forma de trabalhar e é isso que a Prime tem para trazer para as empresas e para aqueles que querem ter um bom suporte e trabalhar organizado. Show. Agora eu sei de onde vem tanto dinheiro, tanto sócio que ele tem. É muita Bastante, empresa, né? bastante. Não, legal. Legal. A gente se conhece há anos, né, Paulo? E a gente vem aí há muitos anos também trabalhando junto, fazendo uma parceria. E sempre que você precisar, pode contar com a CDI Softwares, né? E sempre que tiver alguma reclamação de suporte também, a gente está lá para ajudar a resolver, né? A gente brinca que o nosso bem mais valioso hoje é o cliente, né? E o segundo é as contabilidades, porque são as contabilidades que ajudam a gente a ajudar os nossos clientes, né? Então, a gente conta muito com vocês, contadores, né? E a gente tem muito esse suporte, né? O Paulo, ele é um contador que a gente confia muito também, e várias vezes o Paulo já me tirou dúvidas, né? A gente às vezes está passando por problemas, situações com o cliente, às vezes a gente, como não tem a noção contábil, entra em contato com o Paulo, Paulo, ajuda aí, vamos, né? Troca uma ideia e ele está sempre à disposição, sempre tirando as nossas De dúvidas, né? resposta rápida. Resposta rápida e como ninguém sabe de tudo, né? Muitas vezes você também se dispõe a entrar em contato com a tua assessoria contábil e ajuda a gente a resolver, né? Então, obrigado aí por aceitar o convite e por estar aí fazendo essa parceria com a gente sempre. E é uma coisa que o ditado já diz, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Uhum. Isso. Se a gente não tivesse um pensamento alinhado, né? Uhum. Se a gente Isso. não alinhasse para trabalhar da mesma forma, essa É. parceria não Isso. existiria, né? Exato. Dependente de amizade particular, Exato. né? Se Uhum. a gente não tivesse o mesmo pensamento. Então é por isso que eu gosto de trabalhar com parceiros assim que pensam da mesma forma que eu. É uma coisa que eu sempre falo que sozinho a gente caminha, né? Mas junto a gente vai mais longe. Então acho Isso. que é bem isso. Tem que ser a parceria e não tem erro, né? Não tem fórmula secreta. Muito bem. Então Exatamente. chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Isso aí. Valeu, Ana. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo.